Boa tarde a todos que puderam estar presente aí, dedicar uns minutinhos aí do sábado para poder pegar um pouquinho de conhecimento, trocar um pouco de informação, discutir algumas coisas interessantes relacionadas a empreendedorismo, que vai ser o foco da nossa aula de hoje. Acho que vai ser um encontro bem bacana aí, a gente vai discutir muita coisa nessa próxima hora aí. Tentar não cansar muito vocês no sentido de conteúdo, para que seja proveitoso para mim e para vocês também. Espero que não seja cansativo e seja bem proveitoso. Aí a gente vai discutir muita ideia relacionada a comportamento, algumas incertezas profissionais que a gente tem aí, os desafios que a gente vai enfrentar durante essa crise. E aí a gente pode ir fazendo perguntas também, tá? Eu vou tentar colocar algumas perguntas aqui no início para poder dar uma linha de trabalho, de sequência. Já separei duas perguntas que eu vou colocar ao vivo aqui para vocês. E na medida em que for correndo aqui, o professor Ovidio está aí também. Ele vai fazendo a mediação, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que a gente possa esclarecer aqui durante o nosso encontro, a gente vai fazendo na medida do possível. Essa proposta aqui é uma proposta do Colégio Praxis, que me convidou para participar. Antes de mais nada, para quem não me conhece, o meu nome é Vitor, eu sou da área de gestão e educação. Eu atuo como professor, já tem pelo menos uns 15 anos como professor e coordenador de curso. E eu recebi o convite do Felipe para participar dessa live aqui, para tentar discutir com vocês algumas propostas, ideias sobre empreendedorismo, para tentar ajudar o pessoal durante essa crise. A ideia desse projeto não é um projeto que tem fins lucrativos, longe disso, a gente não tem interesse nenhum em questão lucrativa para nós. O interesse mesmo, como o projeto chama aqui, é a corrente do bem, que tem uma proposta de ajudar as pessoas nesse momento de crise aí, tá? Então, essa corrente do bem, quando eu recebi o convite, eu topei na hora. E é um projeto que tem uma ideia de ajudar as pessoas que estão com algumas incertezas profissionais, entender essa questão da sociedade que está sofrendo muitas mudanças e estão sendo economicamente afetados pela pandemia. E então aqui hoje, tanto o Colégio Praxis, junto com escolas parceiras, o Colégio e Faculdade Marquês de Olinda, a Cruzeiro do Sul, nas unidades Guarujá, Jabaquara, Natal, Santo Amaro e Saúde, a gente está disponibilizando as redes sociais e veículos de marketing. A ideia dessa corrente do bem aqui é, além de poder fazer um bate-papo com vocês, divulgar também o trabalho de vocês, porque muitas pessoas estão se reinventando nessa crise, muitos profissionais da área da saúde que não estão podendo trabalhar, profissionais de outras áreas também que não estão conseguindo atuar por questões de isolamento e questão de saúde, segurança. Então a ideia desse projeto, ela surgiu no intuito de fazer um trabalho de divulgação. A gente tem uma rede aí de divulgação, tem mais de 30 mil pessoas, Brasil afora, e a ideia é a gente fazer essa divulgação de trabalho. A proposta é que, sempre aos finais, a ideia inicial é que essas lives elas vão acontecer semanalmente, então cada semana vai ser discutido um assunto com um professor diferente, um profissional de cada área. Hoje eu fui o convidado para abrir essas rodas de conversa aqui, e nas próximas, a gente vai fazendo esse trabalho de, além de troca de conhecimento e informação, um trabalho de divulgação, que é o nosso grande intuito, tá? Então, primeiro momento, a gente quer fazer um trabalho só de falar um pouco sobre questões comportamentais, discutir com vocês aqui ideias sobre comportamento, falar um pouco sobre motivação, sobre objetivos, planos de ação,
fala coisas que estão relacionadas a como a gente pode proporcionar de alguma maneira mudanças em nossas carreiras profissionais. Lembrando que a gente está passando por um processo de adaptação. Esse processo de adaptação ele não vai ser fácil, ele não está fácil para ninguém, muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão sem poder trabalhar. Então, aqui que é a nossa grande proposta, né? Que é poder, de alguma maneira, instigar você a sair daquela zona de conforto que a gente acaba entrando, falar um pouco dessas questões comportamentais, que vai envolver um pouco a sua inteligência emocional, e dar uma cutucada assim em vocês, né, nessa relação de zona de conforto, tá? Para início aqui, eu queria abrir com umas perguntas, antes de falar da nossa proposta. Eu queria abrir umas perguntas com o professor Jurandir, que ele está aqui online com a gente, e eu queria abrir duas perguntas aqui que eu tinha combinado com o professor fazer, para que a gente pudesse, em cima dessas perguntas, desenvolver o nosso assunto aqui, esclarecer algumas dúvidas para vocês. Professor Jurandir, o senhor está por aí? O senhor me ouve? Para a gente poder interagir aqui. Esperar o professor Jurandir conectar, e aí a gente pode ir trabalhando. Enquanto ele conecta, falar um pouco só dessa nossa proposta. A nossa proposta, o professor está conectando aí. Enquanto ele vai conectando, tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Tudo ótimo. Só explicar rapidinho aqui, professor, só como vai ser a nossa metodologia de trabalho, e aí na sequência eu vou abrir o espaço aqui para o senhor fazer uma pergunta. Imagino que está no conforto do celular aí. Abrir uma pergunta para a gente poder fazer um debate aqui e tratar o assunto, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui com a nossa proposta de aprendizado, primeira informação que eu vou dar para vocês aqui, isso aqui não é uma aula, tá? Isso aqui está longe de ter um compromisso com uma aula. Isso aqui a gente vai trabalhar com um conteúdo que é empreendedorismo, especificamente nesses tempos de crise. E nossa proposta de trabalho, como eu disse, não é uma aula, é só uma troca de conhecimentos, tá? Então, aqui eu vou passar alguns conhecimentos que eu tenho da bagagem que eu adquiri nesses 20 anos de carreira profissional e com esses 15 anos aproximados de carreira docente. E a proposta metodológica aqui não vai seguir aquele padrão de aula, é um padrão aqui bate-papo, a gente vai jogando algumas informações no ar aqui, a gente vai discutindo. E, por fim, a nossa visão aqui, ela não vai ser uma visão teórica, tá? Então, você está entrando com a ideia, vai ser uma aula teórica, a nossa proposta é ter uma visão prática. Então, falar de maneira prática, como que a gente pode motivar as pessoas, o que posso fazer para mudança de carreira, meus planos profissionais. A gente vai falar muito da questão de inteligência emocional, falar dessa questão de ascensão de carreira, objetivos, metas, e como que a gente chega lá, tá? Então, professor Jurandir, o senhor quer começar aí fazendo umas perguntas para a gente poder tentar, no decorrer dessa aula aqui, responder essas perguntas? Sim, Vitor. Sim, pode sim. Diga lá. Então, eu gostaria de saber, de acordo com o tema que nós estamos que você está abordando aí, eu gostaria de saber, que é uma dúvida de muitas pessoas, né? Qual a finalidade do empreendedorismo no dia de hoje? Uhum. Sim, pode falar. Tá. E a outra pergunta que eu gostaria de saber é como se tornar um profissional empreendedor? Tá. Professor, fica com a gente aí, pode depois desligar a sua câmera. Eu vou buscar aqui nesses próximos 40, 50 minutos aproximados que a gente tem para discutir, tentar falar sobre essas duas perguntas aí relacionadas tanto à finalidade como o que motiva uma pessoa a se tornar um empreendedor. E eu espero que no decorrer desses 40, 50 minutos aí eu consiga esclarecer, pelo menos trazer algumas ideias, buscando responder essa pergunta. Então fica com a gente aí, só vou pedir que o senhor desligue aí o áudio e a câmera, para a gente poder dar andamento, tá? Muito obrigado pela pergunta. Então, respondendo as perguntas do professor, que é por onde a gente vai partir a ideia da nossa discussão,
Então, qual é a finalidade do empreendedorismo, primeiramente falando? A finalidade do empreendedorismo é uma capacidade de inovação, uma capacidade de coordenar, idealizar e realizar projetos. Por exemplo, em tempos que a gente vive hoje, tempos de coronavírus, em que as pessoas não estão podendo ter as suas realidades como eram no passado, pensar como é que a gente pode fazer para ganhar dinheiro, como é que a gente pode fazer para se adaptar nesse tempo de crise, como que eu penso. Então é um pouco o lance de você instigar as pessoas, essa ideia do empreendedorismo. Primeiro a gente precisa discutir algumas ideias do que é ser empreendedor e o que é o empreendedorismo, que a palavra empreender ela está relacionada com a criação, a idealização de um negócio, de um serviço. E esse espírito empreendedor, que é o que move as pessoas a empreenderem, é aquela capacidade de ousar, de criar, de repensar as coisas. A gente está num momento que é um momento para as pessoas reclamarem dos problemas, mas eu sempre digo que o momento para a gente reinventar as coisas é o momento da diversidade. Então, no momento em que a gente não tem as coisas disponíveis, não tem fácil acesso, é um momento criativo, que eu chamo aí dessa iniciativa criativa das pessoas, que parte sempre de um desconforto. Então, esse se tornar um empreendedor é uma coisa que pode ser com o tempo trabalhado para que as pessoas busquem alternativas para a construção de negócios próprios. Quantos de vocês não se depararam várias vezes com aquele emprego que você não está feliz, aquela rotina de você ir para o trabalho sem ter a vontade de ir para o trabalho? Então, quantos de vocês não tem isso, que é aquele lance de você pensar a sua carreira, a sua profissão, se você realmente escolheu aquilo que você gosta de fazer, ou se realmente alguém te indicou isso para fazer? É essa ideia que a gente vai discutir. Um pouco da questão de felicidade profissional também, que é o lance do empreendedorismo. Porque, antes de mais nada, o empreendedor é um cara apaixonado pelo que faz. E o empreendedorismo, ele trata dessa questão de você colocar em prática o seu sonho. E um ponto importante que a gente vai discutir nessa aula de hoje é essa relação do sonho também. Que muitas vezes a gente fala dos sonhos que a gente tem, mas a gente nunca para colocar esses sonhos no papel, né? A gente fica nesse campo de eu quero isso, eu quero aquilo, mas a gente nunca para pensar quantas vezes eu coloquei no papel os meus sonhos e quantas vezes eu estabeleci as minhas ideias. A gente vai discutir uma série de temas aqui. Dentre eles, a gente vai falar sobre empreendedorismo na diversidade. O empreendedorismo na diversidade, que é o grande foco desse encontro aqui, que é trabalhar o empreendedorismo em momentos de crise. Outra coisa que a gente vai discutir aqui nesse encontro, falar um pouco das nossas incertezas também profissionais, o momento que a gente está vivendo hoje. Será que eu vou ter o meu emprego quando eu retornar? Será que esse home office vai demorar? Será que a minha carreira ela vai continuar após essa crise? O meu salário, a minha renda? Então, são questões que a gente vai trabalhando aqui e a gente vai fazer, buscando aí, dentro dessas incertezas, o start para as nossas mudanças profissionais. Então, eu coloquei para vocês aí o que a gente vai discutir nesse encontro. Eu espero que ele seja proveitoso. Primeiro a gente vai falar desse empreendedorismo na diversidade, depois um pouco sobre essas incertezas profissionais que a gente tem, e das incertezas profissionais que surgem as nossas novas ideias. Sempre que a gente tem alguma incerteza, alguma coisa que incomoda, é o momento que a gente começa a pensar sobre nossa carreira e o plano de mudança, nossa mudança profissional. E vamos falar também, para colocar em prática essa mudança profissional, como que a gente traça a questão dos objetivos, como que a gente pensa um objetivo. É fácil determinar um objetivo, porque em nossas carreiras a gente tem muita ideia de eu quero e eu quero. Só que a gente nunca põe no papel para pensar o como eu vou chegar lá, quais são os meios que eu vou utilizar,
quais os recursos que eu tenho disponível, como eu faço para chegar lá. Então, dentro dessa limitação aí de objetivos, a gente vai trabalhar também a ideia do plano de ações, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que é um plano de ações, como que a gente pensa sistemicamente, ideias que são colocadas em prática, o que é a realização de um plano de ações. A gente vai estudar a etapa da carreira que a gente está hoje, como que a gente faz para transformar essa carreira e como a gente chega lá. Então, a gente vai falar esse ponto que a gente está e onde a gente quer chegar. E no final do nosso encontro de hoje, falar um pouco dessa resiliência empreendedora. Esse foi um termo que eu pensei nesses dias em que estava discutindo com o Felipe a questão do, pô, Felipe, o que a gente vai discutir para os alunos? Porque quando o Felipe me ligou perguntando se eu podia participar do projeto, eu falei, pô, Felipe, eu participo. Vamos ver o que a gente vai discutir. Aí me veio essa ideia de resiliência empreendedora, que é falar dessa questão física, de adaptação, de como que a gente vai se reinventar em tempos de crise e pensar quais são as maneiras que eu tenho, os recursos e os meios que eu tenho disponível para um processo de mudança de carreira. Então, será que eu vou ficar a minha vida inteira sendo funcionário ou será que eu posso deixar de ser o telespectador da minha vida e passar a ser um protagonista empreendendo? Lembrando que empreender não é fácil, ser o cara que é responsável por vidas e por pessoas, por famílias, é uma responsabilidade muito grande. Então, tudo isso a gente vai tratar nesse encontro, tá? O professor Ovidio colocou aí no chat para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também durante o encontro, pode fazer, que na medida do possível, ele vai mediando isso daí, ele vai chamando para a gente poder fazer um debate também, tá? Então, primeira coisa que a gente vai discutir é empreendedorismo na diversidade. Como já definir empreendedorismo sobre aquela capacidade de inovação, capacidade de reinvenção, eu costumo dizer que o empreendedorismo é aquele cara que tem um olhar diferenciado das demais pessoas, é aquele cara que consegue enxergar oportunidades onde as pessoas encontram adversidades. O empreendedor é aquele cara que tem uma visão, ele ousa, ele é muito criativo, e é um cara que corre muito risco também. Ele corre risco em negócios porque ele é um cara que está interessado nas mudanças, ele é um cara incomodado, incomoda para ele esse lance de ficar em casa sem fazer nada. Como que eu faço para gerar receita? Como que eu faço para sair desse momento de crise, para sobrevivência? Então, o empreendedor ele é um cara muito focado nesse sentido comportamental. O comportamento empreendedor é uma coisa que pode ser instigado nos seres humanos, tá? Existem pessoas que são mais telespectadoras das coisas e existem pessoas que são mais protagonistas. Mas eu digo para vocês que qualquer uma dessas duas pessoas pode vir a se tornar um empreendedor de sucesso, tá? Basta você pegar as grandes corporações que existem no planeta e grandes empresas que cresceram aqui no Brasil, elas sempre partiram de pequenas ideias, sempre num fundo de quintal, numa garagem, e se tornaram grandes negócios. Só que para se tornar esse grande negócio, que é o sucesso que a gente vê nas pessoas, essas pessoas passaram por várias etapas em sua carreira profissional, que é onde ela vai carregando a sua bagagem profissional, que a gente vai discutir lá no objetivo. Então, em se empreender na diversidade, a primeira questão que eu vou jogar para vocês aqui é a questão do empreendedorismo. Se o empreendedorismo ele é sinônimo de resultado financeiro, ou se o empreendedorismo é ousadia para colocar a ideia em prática. Então, vamos falar sobre essas duas coisas aqui, sobre empreendedorismo. E primeiro, como sinônimo de resultado financeiro, ninguém empreende a não ser que essa pessoa esteja interessada em ganhar dinheiro, tá? Então, sinônimo de resultado financeiro, sim, empreendedorismo, ele é sinônimo de resultado financeiro. Mas a gente não pode só pensar nos fins. Eu costumo sempre dizer em minhas aulas, que eu falo muito isso dentro da gestão,
Sempre que a gente pensa nos fins, a gente tem que primeiro pensar quais são as nossas estratégias e quais são os nossos meios. O que eu tenho de recurso disponível para poder chegar lá. Porque sempre quando pensar num negócio, a primeira pergunta que se faz é, qual que é o objetivo desse negócio? A resposta que a maioria das pessoas tem para isso é que o objetivo de um negócio é gerar riqueza, gerar lucro. Só que o lucro, ele não sai de imediato do empreendimento que você abre. Você tem uma série de etapas que você precisa prosseguir aí durante a sua carreira para poder chegar nesses resultados. E uma das coisas mais importantes quando se fala de empreendedorismo é que o empreendedor ele tem que ter aquela ousadia para colocar ideias em práticas. Porque eu acredito que todos vocês que estão aqui assistindo a gente nesse momento, muito obrigado pela presença, inclusive, eu vejo que muitas das pessoas, elas têm muitos sonhos, né? Elas pensam muito, eles idealizam muitos planos, sempre pensando no futuro, mas poucas são as pessoas que são ousadas e colocam essas ideias em prática. São poucos os indivíduos que têm a ideia, o pensamento e têm a ousadia de colocar isso em prática. Então, ser empreendedor é sim um sinônimo de resultado, mas também para que você chegue lá, é importante que você ouse para colocar ideias em práticas. Tem uma frase bastante conhecida do Alvin Toffler. Esse é um cara que discute muito essa evolução tecnológica, os tempos de mudança. Tem uma frase dele bastante conhecida, que ela diz que o novo analfabeto, o analfabeto do século XXI, está até repetindo aqui, não é aquele cara que não consegue mais ler, e sim aquele cara que ele não tem a capacidade comportamental de conseguir aprender alguma coisa, desaprender e reaprender. Vocês já pararam para pensar nas carreiras de vocês? Quantas vezes vocês mudaram de emprego e quantas vezes vocês mudaram de profissões? Já pararam para pensar no nível de carreira que eu estou hoje? Se eu tenho condições de aprender novas coisas? Se eu tenho condições de voltar para a estaca zero? Se eu posso partir de um projeto inicial, largando tudo aquilo que eu já tenho de conhecimento dentro de uma área? Porque eu creio que muitos de vocês que trabalham no mercado profissional, vocês atuam dentro de espaços empresariais que nem sempre são aqueles espaços que vocês escolheram para a vida. Eu digo que a maioria das pessoas não escolheram as suas carreiras, as carreiras escolheram ela. E muitas vezes a gente trabalha por anos em algumas carreiras que para nós não são carreiras de sucesso, nem nos trazem nenhum tipo de satisfação. Ela só consegue fazer com que a gente se sobreviva e de alguma maneira vá pagando as nossas contas. Então, quantos de vocês já pararam para pensar um momento da carreira que eu aprendi e agora eu estou disposto a desaprender tudo aquilo que eu sei para aprender uma coisa nova? Quantas pessoas têm essa ousadia, essa coragem de fazer isso? Então, essa frase que eu coloquei aqui de início para vocês do Toffler, eu acho ela muito interessante, porque ela vai bem lá na ferida para discutir aquela zona de conforto que as pessoas têm. Porque quantos são os profissionais que vocês não conhecem, que estão lá no dia a dia com vocês, sempre trabalhando com a ideia de eu reclamo todo dia, o meu emprego não está bom, o meu patrão manda em mim, mas quantas são as pessoas que têm realmente coragem de largar tudo isso, se reinventar e partir para uma nova carreira? Então, essa frase aqui é bastante interessante, quando vai falar desse desafio de mudança. Nós queremos muito que a mudança aconteça em nossas vidas, só que a mudança, ela só acontece quando você torna alguma coisa possível de se realizar e começando colocando em prática. Então, o desafio, ele só é impossível, quando a gente fala nessa questão de mudança, se você nunca começa. E para a gente começar, eu preciso partir sempre de um plano, eu preciso partir sempre de um início, eu preciso ter sempre uma ideia, eu preciso ter um momento. E esse momento que eu tenho hoje, por exemplo, é o momento que a gente está vivendo, que é o momento que eu tenho uma situação, problema. O nosso problema hoje é uma crise.
é uma crise ocasionada por uma pandemia. Ninguém escolheu passar por isso, mas é um momento que a gente está passando e vamos ter que sobreviver a isso. Então, a gente tem aí, na ideia de empreendedorismo, um problema. Um problema que, para muitas pessoas, não tem solução. As pessoas estão se desesperando e não sabem o que fazer. Então, esse problema, para nós, ele tem que ser um catalisador. Esse catalisador para que a gente possa pensar alternativas sobre esse problema. Porque qual é o momento hoje? Olha que coisa espetacular, extraordinária. A gente fazendo um bate-papo aqui com pessoas de várias localidades do Brasil e tudo, cada um na sua casa, assistindo uma live, uma aula que poderia estar sendo aplicada dentro de uma sala de aula. Então, são tempos de mudança que a gente tem que ter um processo de adaptação. E no empreendedorismo, sempre de um problema surgem alternativas. E as alternativas, elas sempre precisam ser pensadas, precisam ser analisadas. Todas as decisões que a gente toma, sejam elas boas ou decisões ruins que a gente toma na vida, a gente parte sempre de uma análise. Eu creio que quando a gente planeja as coisas, principalmente empreendedor, ele parte sempre de uma ideia que tudo vai dar certo. Antes de mais nada, o empreendedor é um cara que tem um sonho, é um apaixonado. Então esse cara, ele parte da ideia que tudo vai dar certo. Mas para que as coisas deem certo, primeiro que eu preciso pensar são os meus objetivos. Eu preciso analisar quais são os caminhos que eu tenho, quais são as possibilidades, as alternativas que eu tenho para seguir, para eu ter o melhor momento de decisão. E aí que surgem as minhas incertezas profissionais. As minhas incertezas profissionais, elas surgem no momento de crise. Eu queria chamar aqui para conversar também com a gente o Márcio. O Márcio, para falar um pouquinho sobre essas incertezas, eu conversei com ele esses dias, ele me trouxe um assunto interessante, que é falando da relação dos profissionais da área que ele atua. Márcio, você está por aí, Márcio, para a gente poder bater um papo? Se puder conectar aqui para a gente falar desse momento de incerteza, para a gente dar andamento nessa ideia aqui, está por aí, Márcio? Essas incertezas profissionais que nós vamos discutir aqui, o ponto central da incerteza é saber o que causa insegurança para a gente. Então, o que é aquilo que me incomoda? O que causa insegurança? Por exemplo, hoje a gente está num tempo de pandemia, que o que mais me causa insegurança é saber que amanhã posso não estar empregado. Porque o mercado ele vai sofrer uma mudança muito grande nesse momento, e aí eu vou precisar ter um processo de adaptação. E essa adaptação de mercado vai estar dentro dessa insegurança. Uma insegurança que eu, enquanto profissional, tenho, e eu acredito que muitos de vocês também têm. Márcio, você me ouve aí? Professor Márcio? Consegue falar aí, Márcio? Abrir o microfone para falar com a gente? Pode ser o microfone? Você consegue me ouvir? Sim, pode falar, a gente ouve. Então, eu acho que eu tô com algum problema na minha webcam, eu não consigo abrir minha câmera. Tá, mas pode falar. Não, o que eu trouxe. Então, o que eu trouxe de questão durante a nossa conversa é assim, eu venho de uma área amplamente voltada à prestação do serviço, e esse serviço ele necessita de um contato físico, né? Eu sou biomédico esteta e na minha atuação profissional eu preciso estar em contato direto com as pessoas. Durante esse período da quarentena, do isolamento social primordialmente, a gente estava falando, né, que alguns atendimentos foram mantidos, os atendimentos no caso de pós-cirúrgico, de pós-operatório, que isso não poderia ser parado, e os outros atendimentos eletivos a gente acabou suspendendo. E agora, nesse período que a gente está entrando, que provavelmente vai seguir nas próximas semanas, do afrouxamento desse isolamento social, que a gente precisa ter um contato, um cuidado muito grande com a questão da segurança biológica,
nos nossos atendimentos, reformulando as questões de agenda para evitar aglomeração de pessoas, aumentando esses espaçamentos para que a gente possa atender todo mundo com a maior segurança possível. O Márcio está por aí? Tô aqui. Tá. Então, a questão que você traz para a gente aqui, desse atendimento, que é uma das carreiras profissionais aí, exatamente sobre esse momento que a gente está discutindo aqui, sobre a questão das incertezas. Quais são as alternativas que a gente tem à disposição para poder resolver problemas? Porque eu entendo que, mais ou menos as que a gente havia discutido, os profissionais da sua área, alguns eles têm serviços que são essenciais que não podem ser feitos em outras localidades, não é isso? Isso, porque às vezes eu estou falando do deslocamento de um equipamento grande, pesado. Não dá para eu simplesmente pegar, por exemplo, um ultrassom de alta potência e tentar carregar ele para casa do cliente, né? Não existe muito essa possibilidade. Então, em cima disso, Márcio, eu vou discutir agora com vocês aqui essa questão das incertezas profissionais, que é o grande momento que a gente está hoje, né? Que a gente está nessa incerteza sobre mercado, sobre carreira, profissão, o que eu vou fazer. A ideia é que a gente trabalha aqui nesse encontro, a gente não está aqui para dar soluções para problemas, porque as soluções, elas precisam ser pensadas por cada profissional de área, que cada um tem a sua experiência, a sua bagagem, mas o que a gente está buscando trabalhar aqui é essa ideia de trabalhar as nossas incertezas profissionais, as nossas inseguranças, como grande motivador das nossas tomadas de decisão. Então, a incerteza para nós é, nesse momento, o motivador das decisões que a gente vai tomar na nossa carreira profissional. Seja a carreira que eu estou, a carreira que eu quero seguir. Então, uma reflexão para a gente fazer aqui, toda vez que a gente tiver uma incerteza na carreira, a gente precisa pensar em decisões que tomaremos. Só que para isso, eu costumo falar que a gente tem 5 perguntinhas básicas que a gente precisa responder para essas decisões que a gente toma. Dentre essas perguntas, que vai relacionar sobre o controle de minhas decisões, nessas incertezas profissionais, primeiro, qual que é o desafio que eu estou disposto a enfrentar? Então, eu tenho um caso aí de profissionais que não podem trabalhar a sua carreira porque é uma questão de isolamento. Então, qual é o desafio que ele está disposto a enfrentar para poder atender a carreira profissional dele? Nesse momento, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o nosso comportamento, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente faz, as nossas saídas, porque tem determinadas profissões que momentaneamente elas ficarão paradas por uma questão lógica de isolamento, mas nesse momento que cada profissional vai precisar se reinventar. Que aí, por onde estão partindo as ideias das pessoas de utilizarem cada vez mais os canais digitais que a gente tem disponível, como internet e redes sociais, para poder conversar com os nossos pacientes, para poder conversar com os nossos clientes, conversar com os nossos alunos, para gerar uma tranquilidade para eles, falar que você está aqui. É importante a gente pensar, enquanto profissional, que existem as pessoas que nós atendemos e existe também a nossa carreira que a gente precisa dar andamento. Então, a gente tem que ter uma preocupação, que é uma preocupação, lógico, com os que eu já tenho e com o que eu vou fazer. Então, o que eu estou disposto a enfrentar é uma primeira pergunta que eu coloco aí, porque que alternativas que eu tenho dentro de uma segunda pergunta, de um repertório que eu possuo? Então, eu sei lá, eu sou um professor. Qual é o repertório que eu possuo para poder continuar dando aula, para poder continuar mantendo minha família, para poder continuar sustentando? O que eu estou disposto a enfrentar? Hoje, por exemplo, é um primeiro dia que eu estou fazendo aqui um trabalho voluntário com o Felipe, que ele me convidou. Vamos fazer uma live para poder passar uma palavra de conforto, ajudar as pessoas? Então, vamos lá. Vamos dentro do quê? Dentro do repertório que eu tenho. Então, eu falei, Felipe, minha zona de conforto é falar sobre gestão. Então, vamos discutir sobre gestão.
O desafio que eu estou disposto a enfrentar está aqui de cara aberta, de peito aberto aqui para vocês, discutindo na internet, que é a primeira vez que eu faço isso. Confesso para vocês que durante essa semana fiquei bem ansioso, porque você ficar de cara aberta assim na internet não é fácil. Você conversar com várias pessoas num canal aberto, que você está sujeito a elogios, a críticas, é uma coisa bem desafiadora. Então, para ter essa segurança da decisão de você poder fazer ou não, eu pensei muito no repertório que eu possuo, nas alternativas que eu tenho, nas práticas que eu adquiri, na bagagem que eu adquiri com o tempo. Uma terceira pergunta importante para fazer é: eu consigo controlar sempre as minhas decisões? Toda vez que eu tenho um processo de incerteza profissional, de mudança, eu sempre decido por mim, a minha carreira sempre ela é decidida por mim, ou alguém está decidindo a minha carreira? Por que eu pergunto isso? Volto naquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Quantos são os profissionais que trabalham e não estão trabalhando na área que escolheram? Quantos de vocês não escolheram a carreira que você está seguindo e a carreira escolheu você? Então, eu sou o cara protagonista que consegue decidir a minha carreira, ou eu estou vendo a minha vida passar e seguindo para onde o vento está soprando? Então, essa é uma pergunta importante quando você vai ter um processo de decisão e mudança, é falar sobre as suas decisões, se você consegue ser o protagonista delas. E, de alguma maneira, como é que eu posso influenciar na minha decisão? Por exemplo, hoje são 3 horas da tarde de um sábado ensolarado, que muita gente podia estar fazendo muita coisa, mas a gente resolveu estar aqui fazendo uma aula, assistindo alguém falando em um lugar que eu não sei qual é, uma pessoa que eu não conheço. Meu nome é Vitor, repetindo para quem não me conhece, não estava no início, falando com uma pessoa que eu não conheço, que está me trazendo algumas ideias, que por dessas ideias, será que pode de alguma maneira mudar a minha vida? Então, de que maneira que a decisão de estar aqui hoje para vocês vai influenciar na sua carreira profissional? São as escolhas que a gente tem. Muita gente podia ter escolhido fazer várias outras coisas, mas você escolheu nesse momento estar aprendendo alguma coisa ou estar agregando valor. Não necessariamente aprendendo, mas discutindo e agregando valor àquilo que você já sabe. Ou, de repente, pensando um empreendedorismo sobre uma outra perspectiva. Então, como que eu posso influenciar essa decisão? Você já começou quando você está aqui presente assistindo essa aula. E uma última pergunta, aquilo que não depende somente de mim, eu vou aceitar sempre ou eu vou ser um cara que vou estar sempre buscando as mudanças? Sempre alguém vai mandar na minha vida profissional, na minha carreira, ou eu vou ser um cara protagonista que eu tomo eu faço as minhas próprias escolhas e eu defino quais os caminhos que eu vou seguir? Eu acho que essa pergunta aqui é uma das mais importantes para você saber que tipo de profissional que você é. Aquele profissional que está vendo a sua carreira passando e o tempo passando na sua vida como um telespectador, ou aquele protagonista como agente de mudança da sua própria carreira. Então, se a gente conseguir responder essas 5 perguntas, a gente começa a falar aí das nossas mudanças profissionais. São mudanças profissionais que estão muito atreladas a um desenvolvimento de carreira que a gente tem. Esse desenvolvimento de carreira, ele sempre parte de uma premissa que todo ser humano ele tem uma zona de conforto. A zona de conforto do ser humano é aquela zona de segurança e estabilidade que todo mundo tem. Todo mundo tem na sua carreira profissional uma certa segurança no ambiente que eu estou, nas funções que eu exerço, nas decisões que eu tomo, é uma chamada zona de conforto. Falar em mudanças profissionais, o processo de mudança na gestão de pessoas, eu diria que eu coloco entre as 3 coisas mais importantes de direcionamento de carreira, que é a questão de você ter possibilidade e capacidade de adaptação a mudanças profissionais. Quanto de capacidade você tem para correr riscos, para poder mudar a sua carreira, para poder mudar a sua rotina, para poder mudar o seu comportamento. Quanto que você está disposto? É aquilo que eu falei para vocês sobre a questão comportamental. Então, essa zona de conforto é uma sensação muito boa de segurança. Só que o momento que a gente está hoje não é de segurança, é um momento de incertezas.
incertezas, que eu estou na dúvida se eu vou seguir a carreira profissional, ou se eu não vou, ou se os meus sonhos, eles vão ser atingidos ou não, se eu vou conseguir chegar lá. Então, a gente está num pensamento momentâneo de mudanças, mudança de carreira. Toda mudança de carreira, a primeira coisa que vem quando se fala em mudança é o medo da mudança. Porque quando você muda, você perde o controle das coisas. Na zona de conforto, a gente chega nela quando a gente consegue controlar tudo. A nossa incerteza, ela se dá quando a gente perde esse controle. Então, a principal incerteza que a gente tem, o medo que a gente tem, é a falta de controle. Como eu disse para vocês, estar aqui online, para mim, foi muito desafiador. Por quê? Porque eu tinha comigo uma incerteza muito grande do controle que eu teria sobre aquilo que eu iria falar. Então, essa incerteza, para mim, como medo, para mim, ela serve como um catalisador que quanto mais medo eu tenho de alguma coisa, mais motivação eu tenho para querer poder derrubar essa ideia do medo. Porque aí eu começo a falar de uma zona de aprendizado, uma zona de assumir responsabilidades, uma zona de falar, eu não estou a fim de ficar nessa aqui parado, esperando o meu sábado passar e não fazer nada. Eu estou disposto, de alguma maneira, a fazer algo diferente para poder ajudar alguém. Então, essa zona de mudança, para mim, ela vai servir como um grande aprendizado. Por isso que eu topei de imediato entrar nessa corrente do bem. Quando eu tive meu primeiro contato com o Felipe, que foi o grande idealizador desse projeto, eu assumi a responsabilidade de mudar. Então, automaticamente, na zona de mudança, o que mais se tem? Um estresse muito alto. O nível de estresse que você tem quando você está passando por um processo de mudança, ele é muito alto. Porém, você vai, quando superando determinados obstáculos e desafios dentro da sua carreira, que você vai tendo aquela sensação de realização, que é quando a gente começa a falar sobre nossa zona de superação, em que a gente vai aprendendo cada vez mais, principalmente com os nossos erros. No início dessa aula de hoje, a gente estava muito preocupado, será que vai ter gente? Será que alguém vai assistir? O mínimo de pessoas que a gente conseguir passar essas ideias para nós já é um resultado muito bom, que a gente falou, se a gente conseguisse pelo menos 50 pessoas assistindo para um primeiro encontro, já seria um resultado espetacular, porque a gente está concorrendo, foi uma coisa que eu falei com o Felipe, até eu falei, Felipe, a gente vai entrar numa live para falar de educação, concorrendo com shows. Tem pessoas que estão grandes artistas fazendo show, inclusive nessa hora tem uma live rolando agora de show, que nem quero que vocês mudem para lá, eu quero que vocês fiquem aqui, mas você está concorrendo com coisas que para as pessoas são lazer e as pessoas estão resolvendo ficar aqui para um processo de aprendizado. Então essa zona de superação para nós, ela é bastante importante dentro das nossas mudanças profissionais, que a gente vai aprender muito com elas, principalmente com os erros que a gente vai cometer aqui hoje, ou se já cometemos também. E por fim, a gente vai chegar a um desenvolvimento profissional, que é a trajetória da ideia que eu saí para onde eu cheguei. Falando de mudança profissional, a gente sempre tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, normalmente, quando a gente atinge essa trajetória de onde eu estou para onde eu vou, é aí que a gente cria na nossa carreira profissional a nossa nova zona de conforto. Então, o que é a zona de conforto? Ela está em constante... ela tá sempre aparecendo na nossa carreira profissional quando a gente vai superando alguns obstáculos. Então, é importante que para a sua carreira, para o seu sucesso profissional, a gente sempre pense o que eu preciso superar para sair da minha zona de conforto. Porque a zona de conforto é um lugar muito bom, é um lugar muito satisfatório, que te dá garantias. Mas a gente precisa ser aquele cara ousado, que pensar que essas garantias não podem ser eternas. Eu preciso pensar sempre em um processo de mudança, um processo de adaptação. Que aí eu vou determinando os meus objetivos. Dentro dos meus objetivos, preciso deixar claro que o objetivo é tudo aquilo que a gente pretende alcançar quando a gente realiza uma ação. Então, todo mundo aqui tem plano de carreira, todo mundo aqui está pensando desafios de carreira, todo mundo tem planos. E dentro desses planos, a gente tem os nossos objetivos. O que eu pretendo alcançar de carreira, onde eu quero estar, que casa que eu quero morar, qual é o carro que eu quero dirigir. Cada um tem um objetivo de carreira.
Então, para a gente falar em objetivos, eu coloquei para vocês aqui 4 etapas básicas de objetivos profissionais, que a gente precisa pensar um objetivo sempre que... Um objetivo tem que ser alguma coisa possível de ser alcançado. Então, quando se fala em objetivo, eu vou falar, pô, é possível alcançar esse objetivo? A meta que eu traço para um período de tempo, ela é possível de ser atingida? Ela é alcançável? Para definir um objetivo de carreira, pense sempre se o objetivo que você está determinando na sua carreira, ele é relevante? Realmente eu preciso desse objetivo? Por exemplo, eu quero ter um bom carro. Realmente é necessário eu pensar nesse bom carro? Realmente eu preciso dele? É a questão do objetivo. Isso, lembrando, é sempre individual dentro do seu plano de carreira, tá? E uma coisa bastante importante dentro da definição de objetivos é, os meus objetivos, eles são possíveis de serem medidos? Eu consigo chegar lá pensando neles com uma possibilidade de mensurar o início, o meio e o fim do meu objetivo? E aí eu coloquei esse ciclo para vocês de objetivo, que todo mundo em suas carreiras profissionais já atingiram determinados resultados. Todo mundo aqui que está presente, vocês já atingiram algum resultado em sua carreira. Que resultado é esse? Aquilo que você já acumulou na sua carreira, que é o seu chamado repertório. O seu repertório nada mais é do que a sua bagagem profissional. Tudo aquilo que você já tem. Então, quando eu estou traçando objetivos, eu vou pensar em resultados que eu já adquiri, o repertório que eu possuo, quais são as crenças positivas e negativas sobre o que eu tenho a respeito dos objetivos que eu estou traçando, e principal, quais são as minhas atitudes. Não se fala em objetivo, em alcance de objetivo, sem mudança de atitudes. Eu sempre falo em minhas aulas que se a gente tem os mesmos comportamentos, a gente tem os mesmos resultados. Se eu quero objetivos diferentes, resultados diferentes, eu preciso ter comportamento diferente, que é o grande desafio dos seres humanos, dos profissionais, de suas carreiras, que é pensar nessas mudanças comportamentais. E digo mais, essas mudanças comportamentais e esses objetivos, eles precisam ser estabelecidos dentro de um plano de ações. Esse plano de ação é quando a gente pensa em colocar em prática os nossos objetivos. Eu coloquei uma figura aqui para vocês pensarem a ideia de plano de ações, que é os caminhos que a gente pode percorrer das nossas vidas. Todo mundo aqui acredita que tenha sonhos profissionais, sonhos pessoais, dentro da sua carreira, das suas vidas. Só que a gente fica muito no campo dos sonhos. E um objetivo que não é colocado em prática, ele é só um sonho. O sonho ele só é realizado quando a gente coloca o objetivo em prática. Para fazer isso, a gente precisa colocar ele dentro de um plano de ações. E seus sonhos, eles precisam ser escritos. Eu preciso determinar nos meus sonhos, deixar claro quais são os meus objetivos, é aonde eu quero chegar. Quais são os recursos necessários, o que eu tenho disponível para poder atingir esses objetivos? Quais são os meios que eu tenho para atingir eles? E principalmente, toda vez que vocês traçarem objetivos dentro dos seus planos de carreiras, dentro dos seus sonhos, pensem, qual é o tempo que eu preciso fazer, que eu preciso estudar, que eu preciso me preparar para chegar dentro desses objetivos? O tempo, ele é muito relativo à colocação de prática de um profissional. Se você não tem um tempo determinado, você pode traçar um objetivo que ele pode ser eterno dentro da sua carreira. Você tem que fazer planos de onde você está, e um plano para 2, 3, 4, 5 anos, que é onde você pretende chegar. E para isso, você precisa determinar alguns caminhos. Esses caminhos que para vocês nas carreiras são os obstáculos e desafios que vocês vão enfrentar. Então, para que você possa superar esses obstáculos e desafios dentro da sua carreira, primeira coisa que você precisa determinar, qual que é a estratégia que eu vou seguir para atingir meu objetivo? Veja, um desafio de mudar, ele só é possível quando você começa. Se a gente ficar aqui na nossa zona de conforto, esperando a crise acabar, eu vou ficar morrendo de fome aqui, não vou resolver meus problemas. Os meus problemas só serão resolvidos se eu resolver me mexer para fazer alguma coisa para poder gerar dinheiro.
É bastante complexo a gente falar sobre carreiras, porque cada profissional ele tem um objetivo diferente e ele tem um desafio diferente de carreira. Mas tudo isso está relacionado a uma questão de comportamento. O quanto que você está disponível de mudar a sua carreira e quando é que você pretende começar? Aquele regime que a gente pretende fazer, aquela academia que a gente quer realizar, eu quero ter um corpo muito bonito, mas o que eu estou fazendo para chegar com esse corpo bonito? Eu quero ser um profissional reconhecido, mas quantas foram as vezes que você entrou na sala do seu chefe para querer apresentar um relatório? Muitas vezes a gente se esconde atrás do computador, não quer falar com o chefe, porque a gente não quer ser notado. Então, como é que a gente vai diferenciar a nossa carreira se a gente está dentro de uma zona de conforto, que a gente está dentro do processo de mudança, pensando sempre em ficar naquele lugar e esperar que as coisas aconteçam? As carreiras, elas não mudam pelo tempo de serviço. Você pode passar 30 anos numa carreira e ser o mesmo profissional em 30 anos. Você precisa pensar que tipo de profissional que você é, onde você está e onde você pretende chegar. Falar de empreendedorismo é falar de ousadia, inovação, criatividade. Então, antes de mais nada, sonhar. Só que eu sonho definindo isso com objetivos bastante claros, que eu coloco aonde? Dentro de um plano de ações. E todo plano de ação, ele requer estratégia. O que é estratégia? Estratégia são aqueles meios que a gente tem para realizar os nossos objetivos. A estratégia basicamente, ela está relacionada com planejamento. Planejamento é o princípio básico da administração, que é a primeira etapa do processo administrativo, que é quando você coloca os seus sonhos, seus objetivos e as suas metas em um papel. Planejamento é pensar quais são as estratégias, os caminhos que eu vou seguir para chegar nos meus objetivos. Porque entre a estratégia e o objetivo, você tem um meio que é cheio de obstáculos, que você precisa pensar quanto tempo eu vou demorar, quais os recursos que eu vou utilizar, quanto custa isso, quantas pessoas vão estar envolvidas dentro dessa mudança, quais são os recursos estruturais, recursos financeiros, quais são os gestores que estarão dentro dessa perspectiva de mudança. Se a gente partir para uma ideia de empreendedorismo, a gente é o gestor disso, a gente é o protagonista, que está pensando lá na frente, pensando como que eu posso mudar a vida das pessoas e a minha também. Eu preciso pensar nesses momentos de crise, como que eu posso me reinventar, como que eu posso, de alguma maneira, sair daquela zona de conforto que eu estou, porque momentaneamente meu emprego está parado, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Então eu vou criar esses meios, que aí eu vou chegar nos meus objetivos, que são as finalidades daquilo que eu pretendo atingir. E aí, por fim do nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a resiliência empreendedora. De tudo isso que a gente falou, de plano de ações, de objetivo, de mudança, é tudo um processo de adaptação, que está relacionado com essa resiliência, como eu disse lá no início. Resiliência como uma capacidade de adaptação que nós seres humanos temos. A nossa vida é muito dura, muito difícil, muito desafiadora. E quanto que a gente está disponível para apanhar da vida para poder aprender? Então, a vida fala muito daquilo que você tem de... Qual é a sua capacidade de chegar lá e quanto que você está disponível a apanhar da vida? Quanto que você está disponível a apanhar e aprender com seus erros, aprender com a adversidade? O quanto que você é capaz de superar a adversidade? É a ideia de resiliência. A resiliência está muito relacionada com as nossas vulnerabilidades. No que é que eu sou fraco e no que eu estou disposto, comportamentalmente falando, a mudar? Como que eu estou pensando de mudar o meu plano de carreira? Quais são as ideias que eu tenho para poder superar as crises que eu passo? E está tudo bem se não estiver tudo bem. O que muda é a diferença que cada indivíduo tem sobre a situação adversa. Porque a gente pensa, putz, minha vida está tudo ruim, dá tudo errado. Mas você já parou para pensar qual é a capacidade que você tem de superar esses grandes desafios da sua vida e tornar essas situações adversas da sua carreira como um catalisador do seu crescimento profissional?
Pensaram já quantos desafios que vocês já superaram nas carreiras profissionais e vocês se reinventaram enquanto profissionais em seus planos de carreira, as coisas que vocês já realizaram, os projetos que vocês já construíram, os planos que vocês já colocaram em prática? Isso é o grande lance aí da resiliência. Essa resiliência, que ela parte sempre de uma ideia de curiosidade. Essa curiosidade que a gente tem, por exemplo, o momento de hoje. O momento de hoje é falar sobre uma crise, eu não posso sair de casa. Então, eu preciso pensar em alternativas para poder ganhar dinheiro. A primeira etapa da resiliência, essa palavra está enroscada de sair aqui hoje, hein? A resiliência, que é a curiosidade que eu vou ter. Quando eu falo de empreendedorismo, eu estou falando qual é a sua capacidade de se reinventar. Qual é a capacidade que você tem de colocar oportunidades dentro dos problemas que você está encontrando? Qual é a capacidade que você tem de superar desafios? Colocar sonhos em práticas parece que é um negócio simples, mas você só descobre a complexidade disso quando você pega um papel e uma caneta e começa a anotar aquilo que você quer fazer e quais são as metas que você pretende atingir. Parto sempre da premissa que a resiliência empreendedora, ela baseia-se sempre num processo de curiosidade. A curiosidade é quando você começa a buscar alternativas para o seu desenvolvimento. Então, vamos lá. O que eu quero ser? Eu quero ser um empreendedor. Então, o que eu preciso pensar para ser um empreendedor? Eu tenho que ser um cara criativo. Eu preciso reinventar os meus processos. Vocês já pararam para pensar que as relações empresariais, empregatícias mudaram nos últimos anos? Pega o que era uma locadora de filmes e olha hoje o Netflix na sua casa disponível com mais de 20 mil títulos. Você vive hoje de assinaturas, a gente vive de assinaturas, a gente usa aplicativo de transporte, a gente usa aplicativo de comida. Quantas foram as pessoas que pensaram nisso lá atrás e não colocaram isso em prática? Quantas pessoas estão arrependidas hoje quando vê um iFood crescendo ou um Netflix crescendo e fala, putz, eu pensei nisso e eu não coloquei isso em prática. Então, quantas pessoas tiveram curiosidade de buscar essas alternativas e não colocaram isso dentro de um plano de ações para desenvolvimento das suas carreiras? Quantas pessoas estão frustradas hoje porque vê grandes corporações que cresceram com uma ideia que ela teve? O que diferencia essa pessoa que está chorando hoje no seu sofá porque não teve o sucesso que o dono dessa grande corporação teve? Esse cara não teve a ousadia que o outro teve, que foi de empreender. Essa ousadia que partiu da curiosidade, que partiu de um preparo. Ninguém chega lá se nos preparar. Você não vai chegar em resultados finais se você não tiver um preparo. O preparo está relacionado ao desenvolvimento de novas habilidades e a adaptação que você tem a cenários adversos. O momento é hoje, tá? O momento hoje, você tem um cenário adverso de uma crise. Então, o momento é o quanto eu estou disposto a colocar o meu sonho em prática. Pô, por que eu não pensei num atendimento home office? Por que eu não pensei num atendimento domiciliar para os meus clientes, para os meus pacientes, para a minha rede de clientes? Então, quais os meios que eu tenho disponível para isso? A internet está aí para te ajudar com isso. Você tem tecnologia, que é uma coisa que todo mundo tem acesso. A gente não clica e consegue ir muito longe. Então, você tem canais que você pode se reinventar. Eu vejo cabeleireiros ensinando a cortar cabelo na internet. Eu vejo pessoas ensinando receitas na internet. Eu vejo uma corrente de solidariedade de pessoas criando máscaras para ajudar os outros. Então, esse projeto que a gente está falando da Corrente do Bem é um projeto de empreender, desenvolver novas habilidades, lidar com problemas, lidar com desafios, porque lá na frente eu vou chegar lá, eu vou chegar nos resultados das metas e objetivos que eu vou atingir dentro daquelas ações que eu determinei no meu plano. Se eu coloquei no meu plano as minhas ações, eu vou chegar lá. E veja, a resiliência, ela é um aprendizado constante. Esse aprendizado que vai falar sempre de uma antecipação de mudanças, em cenários diversificados e desafiadores. A gente está em constante aprendizado, a gente aprende sempre com a crise, a gente aprende com os desafios. Ninguém aprende as coisas sentado no sofá, vendo a vida passar na frente de uma televisão. Você não vai aprender as coisas se você não se mover, se você não repensar as suas práticas.
Aí volta naquela ideia do Toffler, quando ele fala de o analfabeto. Você precisa pensar que aquele cara que está sentado não é o cara que vai se reinventar, não é aquele cara que vai se adaptar. Ele precisa pensar que ele tem um processo de aprendizagem, que ele precisa desaprender, e ele precisa reaprender. Para quê? Para se adaptar a essa nova realidade do mercado. O mercado, ele mudou, o mercado, ele é novo, então eu preciso empreender de alguma maneira e me adaptar a esse mercado. A proposta de trabalho que a gente tinha aqui nesse encontro de hoje era passar para vocês algumas ideias sobre reinvenção de carreira, sobre planos, sobre alternativas. E, por fim, falar que você precisa se mexer, você precisa se movimentar, você precisa repensar o seu comportamento. A gente não pode ficar aqui sentado esperando as coisas acontecer, a gente tem que ser o agente dessa mudança. E para isso que tem aí a nossa corrente do bem, essa corrente do bem que a gente tem é uma proposta que a gente está querendo dividir com algumas parcerias aí, com alguns colégios, Colégio Praxis, Marquês de Olinda, Cruzeiro do Sul, unidades da Cruzeiro do Sul, Guarujá, Jabaquara, de Natal, o pessoal que está aí, Santo Amaro, Saúde. Então, de alguma maneira, a gente está procurando aqui auxiliar vocês com algumas ideias empreendedoras, um plano de carreira, mas além disso, a gente também está falando com um canal que a gente possui de 30 mil pessoas, que é um alcance aproximado dos nossos canais. A gente está falando de 30 mil pessoas, que é a rede que a gente tem. Mas essa rede ela pode ser muito maior. Então, para que a gente criou esse plano? Esse plano foi criado para a gente estar juntos aí com alguns parceiros nossos, para ajudar as pessoas, de alguma maneira, a divulgar os seus produtos, os seus serviços, ou empresário que seja disposto a contribuir, auxiliar quem está passando por um momento de dificuldade, de crise. A gente vai deixar para vocês aqui um canal de divulgação para vocês, para que vocês, que de alguma maneira despertaram uma ideia empreendedora aí na cabeça de vocês, de coisas que vocês podem mudar, o comportamento, as atitudes que vocês podem repensar, e aquelas coisas que vocês podem criar, como serviços que vocês estão pensando, e coisas que vocês pensaram nessa quarentena, não colocaram em prática ainda. Então, aqui é o momento que a gente está abrindo um canal para vocês, que é essa corrente do bem, que é uma promoção que a gente está fazendo. Essa promoção é para promover você, tá? Como eu falei, aqui a gente não tem o interesse em que você clique no nosso canal, a gente não tem o interesse que você siga as mídias sociais, esse não é o nosso interesse. O nosso interesse meramente aqui é ajudar vocês na divulgação dos seus trabalhos, promover para vocês alternativas para que vocês possam aí divulgar os trabalhos de vocês, fazer com que o seu trabalho de alguma maneira chegue para alguém que está precisando de algo que você faz. Então, saber o quanto é importante o trabalho que você pode realizar. Então, esse canal aqui, ele está aberto para vocês entram lá, você não vai pagar nada por isso, ninguém vai te vender nada, o nosso lance não é oferecer venda para você, a gente não está interessado em te oferecer nenhum produto, nenhum serviço, a gente só está interessado aqui em te ajudar, porque a ideia é que essas lives elas vão acontecer toda semana, tá? Então, nas próximas semanas, a ideia é que a gente vá divulgando os produtos e serviços de pessoas, profissionais, que de alguma maneira estão se reinventando nessa crise. Eu separei aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, tem um folder que eu coloquei aqui, só para vocês verem sobre essa ideia que a gente está falando. Deixa eu pegar aqui, para esse trabalho de divulgação, deixa eu pegar aqui. Ô, Rogério, enquanto isso, você quer colocar aí o vídeo, aqueles 2 vídeos, para divulgação dos trabalhos das pessoas, enquanto eu vou abrindo aqui? Tá por aí, Rogério? Me escuta? O Rogério tá por aí? Ou o Luiz? Quiser colocar aquele vídeo para as pessoas assistirem? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui, tá? Pessoal, esse encontro aí que a gente fez, ele foi um encontro com um propósito, que é um propósito de divulgação de
de um serviço que a gente está fazendo. Como eu falei para vocês, ele não tem finalidade lucrativa para nós, a finalidade mais é para quem está divulgando. E nossa ideia, como eu falei, é tá aprendendo também, né? Porque eu trabalhei com vocês aqui alguns conceitos de empreendedorismo e algumas questões relacionadas a comportamento, para vocês pensarem mais sobre suas práticas, sobre sua carreira profissional, refletir mais sobre isso. Não temos uma proposta de lucrar com isso. Aqui, ó, só para vocês entenderem qual que é o nosso trabalho, ó, isso aqui foi um aluno que mandou para a gente. Esse aluno, ele é um fotógrafo profissional, e ele mandou o trabalho dele, que é isso que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai fazer isso dentro da nossa live, a gente vai fazer isso dentro dos nossos canais, os canais da Praxis, das escolas, que é um trabalho de divulgação, tá? Para esses profissionais que momentaneamente estão passando por dificuldades na sua carreira, não estão conseguindo aí gerar receita, porque seu trabalho não está sendo divulgado. Então, nosso trabalho aqui dessa corrente é só fazer esse projeto de divulgação. Não sei se o Rogério está por aí, para conseguir colocar o vídeo, Rogério. Professor, o vídeo dos alunos que mandaram para a gente tem que subir pelo seu computador, que você é o apresentador. A gente não consegue inserir por aqui. Mas aí eu consigo soltar o áudio deles, não? Seria compartilhar a sua tela. Tá, vou compartilhar ela, então eu vou abrir. Porque eu não sei se vai sair o... Compartilhe a sua tela e executa o vídeo como se você fosse assistir. Isso vai ser compartilhado. Então, é que eu não sei se vai sair o áudio. Eu vou abrir ele aqui. São 2 trabalhos que a gente colocou aqui. Tem esse primeiro aqui, ó. É que eu não sei se vai sair o áudio para vocês aí. Sai o áudio aí para vocês? Sai bem baixinho. Ele sai bem baixo. Teria que estar numa caixa... Eu estou vendo que você está usando o fone. Talvez se você deixar o som aberto, aí automaticamente ele vai entrar na capacitação. Olá, meu nome é Luciana, tenho 32 anos, sou estudante do Colégio Praxis em auxiliar em enfermagem, estudo no período da manhã. Sou mãe de família, no momento estou desempregada e para que eu pudesse manter o meu curso e ajudar, eu decidi fazer geladinhos gourmet. Eu vendo na porta do colégio, durante a entrada ou a saída. Estou muito contente. Obrigado! Obrigado, mamãe! Eu não sei se vocês ouviram aí, ficou bom. O áudio fica bom para vocês? Porque para mim ele roda aqui, eu não sei como ficou o áudio para vocês. Ficou bom aí o áudio? Porque ficou aqui... Bom, só o final que misturou um pouco com o seu som do fundo. Tá, eu acho que alguém estava com o microfone aberto, mas aqui, ó, só para vocês entenderem, essa jovem aqui, ela é uma aluna e ela fazia venda ela tem o seu trabalho que era divulgado, ela divulgava na escola enquanto tinha aula, e agora ela está fazendo a divulgação do trabalho pela internet e vendendo o seu produto. Então ela trabalha numa área e está reinventando aí, fazendo a venda do produto. Eu tenho outro aqui também, de um jovem, esse aqui é de Natal. Ele fala também sobre o trabalho que ele faz. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Matheus, aqui de Natal. Atuo como fotógrafo durante a que estamos passando. Pegou para vocês aí, ele também trabalha com fotografia, ele divulga aqui o trabalho dele de fotografia. Então essa proposta dessa nossa corrente do bem aqui que a gente está pensando para poder ajudar as pessoas, tá? De alguma maneira, divulgando os trabalhos delas e os produtos, tá? Então, pessoal,
Nas próximas semanas, esse projeto ele continua com outros professores, passando mensagem, informando, e eu queria agradecer demais a presença de vocês que ficaram aqui até agora para poder trocar esse aprendizado comigo. Espero que tenham gostado aí, e a gente se vê num próximo encontro, numa nova oportunidade. Felipe, você quer falar alguma coisa antes de encerrar, ou posso encerrar por aqui? Não, professor, eu quero só agradecer a participação de todo mundo. A ideia do projeto você passou muito bem. Acredito que essa corrente do bem é disseminar o trabalho de todas as pessoas que são autônomas nesse momento, que estão paradas, né, que não estão conseguindo trabalhar. Então, a gente, juntos, criarmos ideias e ajudar com a nossa rede social a divulgar o trabalho das pessoas que querem nesse momento. Então, a gente vai abrir todas as nossas redes sociais, desde o Facebook, Instagram, aqui o canal do YouTube. A gente vai vir com algumas lives ensinando as pessoas, até na parte de divulgação, do marketing digital também, é o nosso próximo cronograma, a parte de educação financeira. Então, que as pessoas acompanhem a gente nas redes sociais, que possa ter uma grande adesão a essa corrente do bem, para a gente poder divulgar quem está precisando e todo mundo se apoiar, né? Agora é o momento que a gente fala que a gente precisa apoiar os que estão em nossa volta, né? Os pequenos. Os grandes a gente já não consegue ficar sem, né? Eles já conseguem se manter no mercado, mas as pessoas que estão precisando, que são as pessoas autônomas nesse momento, ou pessoas que estavam trabalhando e nesse momento pararam. Eu vi uma reportagem que fala agora nem o Uber salva, né? Antes, quando a pessoa ficava desempregada, ele ia de Uber, e agora não tem mais essa opção. Então, o que a gente pode fazer é criar realmente essa corrente do bem, ajudar, o que o pessoal puder abrir também a rede deles para a gente poder divulgar, é só entrar em contato e agradecer a todo mundo pela participação. Espero que com o tempo a gente possa ajudar e trazer bons resultados aí para todo mundo, tá bom? Agradeço e é com você aí, professor. Obrigado. Bom, pessoal, queria agradecer então a vocês, Felipe, a oportunidade de poder me chamar para esse projeto. Eu super topei na hora que eu fui convidado. Eu só fiquei assim meio ansioso de fazer uma live, que é uma experiência nova, mas eu gostei bastante. É lógico que quando você vai abrir as portas assim na internet, você está sujeito a tudo, mas eu gostei da experiência e gostei do que eu li dos comentários aqui, o pessoal gostou também, os que assistiram. Eu espero que essa corrente ela vá longe aí, chegue para muitas pessoas e muitos possam ser ajudados. E eu tenho a agradecer aqui, e por aqui, pessoal, a gente está encerrando. Eu agradeço a presença de vocês que ficaram até agora. Como eu falei, era uma horinha que eu não queria cansar vocês. Eu espero que não tenha cansado, que às vezes eu falo demais, até me peço perdão aí, porque a gente acabou nem interagindo com perguntas, mas como eu falei, a gente vai aprendendo, é uma experiência nova, posso ter errado nesse sentido, mas é uma experiência para a nossa bagagem profissional aí. A gente tem que fazer sempre uma reinvenção de carreira, né? Então, obrigado e tenham um bom fim de semana a todos aí. Fiquem bem, se cuidem e sejam responsáveis, tá? Com as suas carreiras, sejam responsáveis com suas atitudes e com seus sonhos, tá? Nunca deixe alguém dizer para você que o seu sonho não pode ser colocado em prática, porque você pode ser um profissional no futuro que vai se frustrar por alguém que colocou ele em prática. Então, ousem, pensem, acreditem e vocês podem chegar lá, tá? Vocês podem ter o sucesso de carreira. Um bom fim de semana para todos aí, tá? Aquele abraço e até uma próxima oportunidade.